Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Ito e começamos a nossa quarta aula de Excel. Esse é o canal Passe a Saber e na aula de hoje você passa a saber um pouco mais sobre as funções que nós podemos utilizar no Excel. Caso você não tenha assistido às aulas anteriores, na aula 3 nós vimos como utilizamos as operações matemáticas dentro do Excel, como adição, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação. E como nós podemos fazer essas contas com referências de células. Caso vocês tenham perdido essa aula, eu vou deixar nos cards acima e aqui na descrição do vídeo o link para a aula anterior. E nessa aula de hoje, nós vamos ver algumas funções que o Excel tem. Diferente das equações que nós podemos colocar mediante fórmulas, nós temos algumas funções que fazem operações e já mostram o resultado pronto. Na aula de hoje nós vamos ver algumas como a raiz quadrada, soma média, o maior valor, o menor valor, e nesse caso nós temos duas formas de achar isso. Contagem de números, a contagem de valores e o número de caracteres. Então, começando, nós temos aqui uma tabelinha com uma indicação de posição e uma indicação de valores, tá? Todos valores aleatórios. E nós podemos utilizar essas equações tanto com números quanto com referências, assim como a gente faz quando a gente está usando colocando uma fórmula normal. Então, como a gente pode fazer para começar a colocar uma função? Sempre a gente tem que começar com um sinal de igual. E vejam aqui na nossa caixa de nome que aqui ele está indicando qual que é a célula, a E8. Quando a gente coloca um igual, ele já muda aqui para as últimas funções que a gente utilizou. Se a gente quiser colocar alguma outra função das que além das que estão aqui, nós podemos ver aqui em mais funções e nós vemos a lista de todas as funções que o Excel tem. Caso você precise de alguma função dessas, você pode procurar ela aqui. E todas as funções têm a descrição. Então, por exemplo, somar produto retorna a soma dos produtos de intervalos ou matrizes correspondentes. Então, nós temos aqui diversas funções que o Excel tem para a gente poder utilizar. Algumas das mais comuns da gente precisar utilizar são essas daqui. Então, nós vamos ver nessa aula as que estão aqui na tela. Outra forma da gente inserir uma função é vindo na aba de fórmulas. E nós temos aqui algumas já prontas. Então, nós temos aqui a autossoma, que funciona mediante a soma de um determinado conjunto de valores que ele vai identificar pela posição de forma automática. Então, uma autossoma, no final de uma tabela com valores numéricos, vai pegar toda essa tabela. Então, ele vai fazer a soma como se fosse um total. Então, se a gente fosse fazer uma linha de total, bastaria a gente utilizar aqui a autossoma, que ele já reconhece isso de forma automática. Se a gente tiver aqui uma célula sem valores acima, ele vai tentar reconhecer a forma mais lógica que você poderia querer essa soma. Então, ele reconheceu que aqui tem um valor, então ele fez uma soma nas células laterais. Então, só apagando aqui. Pronto. Aqui a gente tem a autossoma e outras funções, mas a gente pode ou vir em mais funções, que a gente acessa essa mesma janela, ou a gente clica aqui em inserir função. Nesse inserir função, a gente também vem para essa janela e a gente pode escolher se a gente vai pegar uma categoria, né, dentro dessa janela. Se a gente vai mostrar tudo, as mais recentemente usadas,
e de acordo com o tipo de função que a gente tem. Então, financeiro, data e hora, né, matemática e trigonométrica. Então, a gente consegue utilizar esses filtros para facilitar essa inserção. Então, temos várias formas de a gente começar esse. Então, lembrando, colocando igual e vindo em mais funções. Usando aqui inserir função, que já abre a janela, ou aqui vendo nesse botão de autossoma, que tem algumas outras funções e a gente também vai para mais funções. Todos vão para a mesma janela. Tá? Nós também conseguimos ver aqui as funções referentes a cada tipo. Então, as lógicas estão aqui de pesquisa e referência, de texto, matemática, data e hora, e demais funções estão aqui. Então, nós temos diversas formas para achar essas funções, mas as que a gente mais usa, a gente acaba se acostumando a utilizar. Outra forma também é a gente digitar qual que é a função. Então, a gente coloca um igual e a gente começa a digitar. Se eu quiser utilizar a da soma, eu vou começar a escrever soma e ele vai mostrar para mim todos os que têm a palavra SOM. Então, tem soma, soma quad, soma produto. Então, eu posso ou apertar a tecla Tab para selecionar ou dar 2 cliques. Então, apertando a tecla Tab no que eu quero, eu insiro qual que é essa função e ele já dá aqui para mim os parâmetros. As funções funcionam com parâmetros. Quando nós queremos fazer uma seleção, né, para utilizar numa função de um intervalo, então eu vou colocar aqui na soma um igual, começar a escrever soma, e eu vou colocar um intervalo. Eu posso clicar, arrastar e soltar, e ele vai colocar B2, 2 pontos, B21, porque a gente está aqui no B2 até o B21. Eu posso também digitar isso, então se eu quiser escrever B2, 2 pontos, B21, ele vai reconhecer esse intervalo, e se eu der um Enter, ele vai para a célula de baixo e mostra aqui o nosso resultado. Mas existe um outro separador, que é o ponto e vírgula. Veja, B2, 2 pontos, B21 significa um intervalo, que ele está mostrando que é o nosso primeiro parâmetro. Mas nós temos aqui um ponto e vírgula. Se eu colocar B2, ponto e vírgula, B21, aqui ó, ele já está me mostrando que eu tenho o número 2. Se eu colocar um ponto e vírgula, outro elemento, seria o meu terceiro número. Então, quando a gente tem os 2 pontos, vejam aqui na lista de valores, 2 pontos é um intervalo, né? Um conjunto numérico. E quando a gente separa por ponto e vírgula, nós estamos pegando os valores de forma separada. Então, se eu quiser somar somente o B2 com o B21, esse é o resultado. Então, B2, ponto e vírgula, B21. Se eu quiser todo o intervalo, tem que usar os 2 pontos. É muito importante isso, a gente não pode se confundir. Uma forma, caso vocês achem mais fácil, é sempre a gente acabar usando a seleção com o mouse. E vejam que a gente pode mesclar essas seleções. Então eu vou colocar do B2 até o B8, inserir um ponto e vírgula e selecionar o próximo conjunto, do B16 até o B21. Então eu posso fazer isso, ele vai marcar para a gente em cores diferentes para facilitar a nossa identificação. Então se eu der um Enter, ele vai pegar e vai exibir esse resultado. Se eu der 2 cliques, aqui, né, a gente consegue ver a seleção. Então eu vou deixar a soma de todo o intervalo, do B2 até o B21. Então essa é a nossa primeira equação, soma, né? A gente vai compreender. A média funciona de forma bem similar. Eu só quero que vocês prestem atenção em um ponto.
O Excel, ele traduz, né, todo o pacote Office traduz os seus atalhos, as suas funções. Então, o Excel traduziu a função média para o português, e média em português tem acento. Então, a gente precisa colocar o igual e escrever média com acento. Se eu colocar média sem acento, ele não reconhece. Se eu escrever ME, eu vou achar o MED, que retorna a mediana, não retorna a média. Então, com acento, vem média, né? Posso dar 2 cliques ou apertar um Tab. Então, dando 2 cliques, ele fala para eu escolher a média. Eu quero a média de todos esses valores. Dou um Enter e ele mostrou aqui o resultado. Raiz quadrada é um pouco diferente da soma e da média. Por quê? Na raiz, a gente vai escrever raiz e a gente vai colocar o número. Então, se eu quiser a raiz quadrada de 50, né, ele vai retornar aqui a raiz quadrada de 50. Ou então, eu posso achar a raiz quadrada de um número específico que está em outra célula. Caso eu coloque um intervalo, né, ele vai ter alguns problemas aí para reconhecer. Então, né? Então, vocês veem que com um número só, ele reconhece. Tá? Então, nós temos aqui... Nós temos a função para descobrir uma raiz quadrada de um número, a função soma, média, e a gente tem aqui funções que descobrem o maior valor e o menor valor. Aqui eu tenho essas duas funções separadas. Eu tenho a função maior e a função máximo. Qual que é a diferença das duas? Se eu começar a escrever aqui, ó, maior. A função maior retorna o maior valor késimo de um conjunto de dados. Então, o que significa esse maior valor késimo? Eu vou ativar aqui e ele vai pedir qual é a matriz, né, qual é o conjunto de dados. E quando eu coloco um ponto e vírgula, ele pergunta qual é o K. Esse K é a ordem do elemento. Então, se eu quiser o primeiro maior valor, então ó, eu vou fazer aqui uma ordenação para a gente comparar. Vou utilizar aqui o classificar e vou classificar do maior para o menor. Então a gente consegue ver, ó, eu coloquei numa ordem crescente, que o maior valor é o 942. Ele retornou aqui o 942. Por quê? Esse K é aquele elemento késimo. Então, primeiro, se eu quiser o segundo maior valor, eu vou colocar um 2 e ele retorna o 927. Se eu colocar o 20º maior valor, que no caso, como o nosso conjunto tem 20 elementos, vai ser, na verdade, um menor. Então, é o maior valor késimo. Se eu quiser o quinto maior valor, eu coloco o 5 aqui. Tá? Então, essa é a função maior. Eu vou colocar um para não confundir. Eu vou voltar para a gente não ter essa mudança de ordem. Então, o primeiro maior valor é o 942. O maior valor, utilizando a função máximo, então vejam, lembrando, o máximo tem acento, ele retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos. E ele fala que valores lógicos e textos serão ignorados, então só valores numéricos. Então o máximo, ó, ele não está pedindo qual que é a posição, não tem um K. Por quê? Entre todo esse conjunto, ele vai me mostrar o valor máximo, no caso, o primeiro maior também. Então nós temos essas duas formas. Um que vai ter qual é a posição e outro que vai apresentar só o máximo. A mesma coisa com o menor. Então, o menor,
ele vai pedir a matriz e vai pedir a posição. A gente pode trocar essa posição quando a gente já selecionou um, apertando apertando aqui a tecla ponto e vírgula depois, né, que aí ele troca pro K. Né? A gente insere um ponto e vírgula, ele trocou para o K, e agora eu vou escolher o primeiro menor valor. Ah tá, eu troquei aqui, é até o B21. Então, o menor valor que a gente tem é o 30. Se eu colocar o segundo menor valor, é o 57. Vamos deixar o primeiro menor valor de verdade. E a gente tem o mínimo, que funciona igual ao máximo. Lembrando, o mínimo também tem acento. Então, o valor mínimo desse conjunto é o 30. A gente tem essa outra função que é a contagem de números. Então, ó, pessoal, todas as funções estão com a descrição aqui. Lembrando, se a gente precisar escrever algo que comece com parênteses, é só a gente colocar essa aspas no começo, que aí ele vai mostrar, e isso daqui foi mostrado na aula passada. Então, a contagem de números. Se eu utilizar essa função continum, ele calcula o número de células em um intervalo que contém números. Então, se eu selecionar esse intervalo, ele vai falar quantos números eu tenho aqui. Então, eu tenho 20 elementos. Mas a função dessa, função, ela não é só você selecionar. Se você escolher toda a coluna B, então veja, se eu usar o continuum selecionando a coluna B e der um Enter, ele vai verificar todas as células que contêm um valor numérico aqui e vai contabilizar. Então ele contabilizou 20. Se eu pegar e inserir algum valor numérico aqui, foi para 21. Então eu fiz essa seleção na coluna inteira. E essa seleção ela não se limita somente a uma coluna. Se eu quiser colocar um intervalo de duas colunas, ele vai fazer essa contagem. Mas vejam aqui um item que a gente precisa ter atenção. Eu coloquei para contar o número do A e do B, certo? Então, coluna A e coluna B. Por que ele continua mostrando só 20? Porque aqui eu tenho primeiro, segundo, terceiro. Esse daqui não são números também? São, mas eles estão reconhecidos como texto. Vejam que quando eu seleciono, aqui está... aqui ele está mostrando esse alinhamento do lado esquerdo. Se eu vim aqui, né, no tipo de formatação de célula, vamos clicar com o botão direito, formatar células. Não. Se a gente vier aqui em formatar células mesmo e a gente mudar aqui um tipo de formatação, então aqui a gente estava no geral. Se eu colocar um número e aumentar casas decimais, por exemplo, e der um OK, vejam que não sofreu alteração. Se eu fizer aqui uma alteração, então eu vou colocar um número e vou colocar para mostrar casas decimais. Ele fez essa alteração. Por quê? Esse daqui ele não é reconhecido como um número, é reconhecido como um texto. Tanto que quando a gente coloca um texto, né, ele, por padrão, a não ser que a gente tenha modificado aqui os alinhamentos, ele vai alinhar à esquerda. E quando a gente coloca um número, ele alinha à direita. É um padrão que vem. Se a gente mudar esse alinhamento, ele vai seguir depois. E por que aqui ele está reconhecendo como texto? Porque eu coloquei o marcador de primeiro, segundo, né, o marcador de posição, né, de ordem aqui. Então, isso daqui está sendo reconhecido como texto. Então, o continuum
está pegando só valores numéricos. A gente tem esse outro... Deixa eu alinhar para ficar melhor da gente enxergar. A gente tem também a contagem de valores. Então, se a gente usar o cont valores, vejam, ele calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. Então, diferente do cont num, ele só conta números. Cont valores, ele vai contar todos os valores. Então, 21 por quê? Qual que é a diferença? Porque ele está pegando também o cabeçalho da coluna. Então, se eu selecionar aqui de A até o B, ele vai contar 42. 20 de cada coluna e os cabeçalhos. Então, se a gente quiser descobrir os intervalos que estão ou não vazios, a gente pode fazer essa seleção. Então, por exemplo, se nós tivermos uma área muito grande que nós quisermos saber quais são os elementos que estão preenchidos, a gente pode fazer essa seleção e dar um OK. Aqui está falando que existe uma ou mais referências circulares em que a fórmula se refere à sua própria célula direta. Tá. Vamos pegar uma outra seleção aqui. Vamos pegar uma seleção mais simples. Aqui. Porque ela estava se contando. Então, pessoal, aqui nós contamos a quantidade de valores, tá? E no cont valores, quantidade de valores de células que não estão vazias. Então, toda célula que estiver vazia, ele não vai contar. E aqui é o cont número, ele conta só os números. E a gente também tem essa função, que é o número de caracteres, numCharact, que ele retorna um número de caracteres. Então, vamos selecionar aqui a posição. Ele vai contar quantos caracteres que a gente tem em posição, né? Se a gente fizer a contagem aqui manual, a gente vê que a gente tem 7. Tá? Então, ele retorna um número de caracteres. Esse daqui ele vai funcionar também para uma palavra. Então, se a gente colocar uma palavra aqui, quando a gente vai colocar um texto, a gente não pode esquecer, igual eu esqueci, de colocar as aspas, umas aspas para indicar que é um texto. Então, se a gente escrever uma palavra, entre aspas, dentro dessa função, ele vai retornar o resultado. Então, se eu trocar para palavras, ele vai contar aqui um a mais. Então, a gente pode ou escrever o texto, ou selecionar uma célula que tem um texto e ele vai contar esses caracteres. Ele vai contar também caracteres numéricos. Então, a gente pode ver aqui uma seleção de mais de um elemento. Quer dizer, de vários tipos de coisa. Se a gente selecionar várias células, ele não consegue fazer a contagem. Certo? Porque a gente tem aqui uma seleção de células. Aqui, no caso, ele funciona com uma célula só ou um único valor. Bom, então, pessoal, essas daqui são algumas funções mais comuns que a gente pode precisar utilizar. Raiz quadrada, que no caso, raiz quadrada e o número de caracteres, a gente tem que selecionar uma célula só. Nós temos os valores de soma e média, o maior e o menor valor, que nós temos maior e menor, que a gente pode selecionar qual que é o maior na posição do conjunto. Qual posição de maior e qual posição de menor, pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro maior. E a gente tem o máximo e mínimo, que aí sim pega só o primeiro maior e o primeiro menor, tá? Que é o valor máximo e o valor mínimo. Contagem de números, contamos só os números. Contagem de valores, contam todas as células que não estão em branco. E o número de caracteres é o número de caracteres dentro de uma sentença, dentro de uma palavra. Certo? Então, essas são algumas das funções que nós podemos utilizar no Excel. Nas próximas aulas, vamos ver mais algumas que são um pouco mais complexas. Se vocês
gostaram da aula, né, deixem o like. Se vocês também quiserem receber as notificações dos nossos próximos vídeos, vocês podem curtir o canal, né, seguir o canal. E a nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Se vocês também acharam que esse conteúdo ajudou vocês de alguma forma, vocês podem compartilhar com os colegas de vocês que estejam precisando de uma forcinha aí no Excel. Ficamos por aqui e nos vemos na nossa próxima aula.